6 meses grávida, a barriga pesada, os pés inchados, parada na cozinha da nossa casa, em Alphaville, preparando o jantar dele como fazia todas as noites. E então, meu marido, o homem que eu conheci como surdo, o homem por quem aprendi uma língua inteira feita de gestos e silêncio, o homem por quem deixei minha carreira, meus amigos, minha vida, simplesmente abriu a boca e falou comigo. Com palavras, com som, com uma voz perfeitamente clara que cortou o ar da cozinha como uma lâmina. Eu não sou surdo, ele disse, os olhos fixos nos meus sem nenhum remorso. Eu nunca fui. E naquele momento, grávida do filho de um homem que tinha me enganado durante anos, senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Tudo que eu tinha sacrificado, tudo que eu tinha deixado para trás, tudo que eu tinha me tornado, tudo era baseado em uma mentira tão gigantesca que meu cérebro se recusava a processar. Ali, naquela cozinha moderna e gelada, com o cheiro do risoto queimando no fogão, percebi que tinha me casado com um estranho, um mentiroso, um homem capaz de fingir uma deficiência durante anos só para... Para quê? Essa pergunta ecoaria na minha cabeça pelas semanas seguintes, me tirando o sono, me fazendo questionar cada momento que vivemos juntos, cada gesto de carinho que interpretei pelos sinais, cada silêncio que pensei ser sua realidade. Mas naquele instante inicial, só conseguia ficar parada, segurando a colher de pau, sentindo meu bebê se mexer dentro de mim, enquanto o homem que jurei amar continuava me encarando, esperando minha reação. E você que está me ouvindo agora, seja de onde for, de São Paulo, do Rio, de Minas, do Nordeste, de qualquer cantinho deste Brasil, compartilha comigo de onde você está escutando essa história. Se inscreve aqui no canal, porque o que vou contar vai muito além dessa revelação absurda. Isso é só o começo. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque essa história precisa ser ouvida, precisa ser compartilhada, precisa servir de alerta. Meu nome é Helena, tenho 63 anos hoje, mas quando tudo começou, eu tinha 32 e achava que estava ficando velha. Parece ridículo agora, né? 32 anos, uma idade tão nova, mas na época parecia que o tempo estava acabando. Principalmente porque minha mãe não me deixava esquecer. Helena, você vai ficar sozinha. Helena, todas as suas amigas já casaram. Helena, eu quero conhecer meus netos antes de morrer. Minha mãe, Dona Neuza, uma senhora tradicional de Santana, zona norte de São Paulo, que ia na missa todo domingo e fazia parte da pastoral, tinha uma obsessão doentia com meu estado civil. Ou melhor, com a falta dele. Eu era bancária na época, trabalhava no Itaú da Avenida Paulista. Tinha meu apartamento pequeno, mas quitado no Jabaquara, minha independência financeira, minhas amigas, minha rotina de academia e happy hour às sextas. Eu era feliz, sabe? Ou pelo menos estava começando a aceitar que felicidade não precisava vir com aliança no dedo e véu de noiva. Mas para minha mãe, isso era inadmissível. Uma mulher solteira aos 32 era praticamente uma tragédia familiar. Ela, que tinha casado aos 19 com meu pai, ficado viúva aos 50 e construído toda a sua identidade em torno de ser esposa e mãe, simplesmente não conseguia compreender que eu podia querer algo diferente. Todo almoço de domingo na casa dela, na Vila Guilherme, virava um interrogatório. Conheceu alguém na semana. Aquele rapaz da contabilidade não é solteiro? Por que você não se arruma mais? Homem, gosta de mulher feminina, Helena. Você vive de calça jeans, parece um moleque. E olha, eu amava minha mãe. Ela tinha me criado praticamente sozinha depois que meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Tinha trabalhado como costureira em casa para pagar meus estudos. Tinha feito de tudo para que eu me formasse em administração e conseguisse aquele emprego no banco. Então aquela pressão constante vinha embrulhada em tanto amor e sacrifício que eu me sentia culpada por resistir. Culpada por não dar a ela aquilo que ela tanto queria. Culpada por não seguir o roteiro que ela tinha na cabeça para a minha vida. Foi assim que, num momento de fraqueza, aceitei que ela me inscrevesse num daqueles sites de relacionamento. Isso em 2003,
quando a internet estava começando a ficar popular, mas ainda tinha aquele estigma, sabe? As pessoas comentavam baixinho, com vergonha de admitir que tinham conhecido alguém online. Mas minha mãe tinha ouvido na rádio Aparecida sobre sucessos de casamentos pela internet e ficou encucada. Me encheu tanto o saco que eu cedi. Deixa eu fazer um perfil para você, Helena. Só para ver. Você não perde nada. E eu, cansada de discutir, deixei. Nem prestava muita atenção nas mensagens que chegavam. Até que apareceu o Roberto. O perfil dele era diferente. Discreto. A foto mostrava um homem bonito, cabelos escuros bem cortados, olhos claros, sorriso meio tímido. Na descrição dizia que era empresário da área de tecnologia, que viajava muito a trabalho e que era surdo de nascença. Aquilo me chamou a atenção. A honestidade. Ele podia ter omitido, podia ter esperado para contar depois, mas botou logo de cara. Sou surdo, dizia. Me comunico por libras e leitura labial. Procuro alguém paciente e de coração aberto. Alguma coisa naquilo me tocou. Talvez porque eu estava cansada dos caras do banco que só queriam saber de balada e de me levar para a cama. Talvez porque a vulnerabilidade dele me pareceu refrescante num mar de perfis cheios de poses e mentiras. Ou talvez, e isso dói admitir, porque inconscientemente achei que um homem com uma limitação seria mais dedicado, mais fiel, mais grato por ter alguém do lado. Que pensamento horrível, né? Mas é a verdade. A gente pensa essas coisas sem perceber o quanto são erradas. Comecei a trocar mensagens com ele. Roberto era atencioso, engraçado mesmo escrevendo, interessado na minha vida. Me fazia perguntas sobre meu trabalho, sobre meus gostos, sobre meus sonhos. Dizia que tinha uma empresa de desenvolvimento de software, que tinha ganhado muito dinheiro jovem, que morava num condomínio fechado em Alphaville. Mandou fotos da casa. Uma mansão, gente. Coisa que eu nunca tinha visto a não ser em revista. Piscina, jardim enorme, garagem para 4 carros. Mas o que realmente me conquistou foi quando ele disse que admirava minha independência. Você é diferente das mulheres que conheço, escreveu. Você construiu sua vida sozinha. Isso é raro e lindo. Depois de semanas conversando, ele propôs nos encontrarmos. Mas antes, me mandou material sobre Libras. Vídeos, apostilas, links de cursos online. Se você realmente quer me conhecer, seria especial se pudesse aprender um pouco da minha língua, escreveu. Não precisa ser fluente, só o básico, só para conseguirmos conversar. E eu, completamente envolvida naquela fantasia romântica, mergulhei de cabeça. Comprei livros, me inscrevi num curso intensivo de Libras na Zona Leste que acontecia aos sábados. Praticava em frente ao espelho. Ficava acordada até tarde decorando sinais. Minha mãe estava radiante. Um empresário, Helena. Um homem de posses. E você aprendendo uma língua nova por ele, que dedicação. Ela já via o casamento, os netos, a ascensão social que aquilo representava para nossa família humilde. Nosso primeiro encontro foi num restaurante italiano elegante nos Jardins. Ele chegou pontual, mais bonito ainda pessoalmente, cheirando a um perfume caro que depois descobri ser importado. Vestia um terno impecável, dirigia uma BMW preta reluzente. E quando começamos a conversar em Libras, com minha fluência ainda travada, e ele paciente me corrigindo os sinais com um sorriso no rosto, senti uma conexão que nunca tinha sentido antes. Era íntimo de um jeito diferente, sabe? Precisava prestar atenção em cada movimento dele, em cada expressão facial, porque na Libras isso tudo importa. Não dava para distrair. Era uma comunicação total, intensa. Ele me contou através dos sinais sobre a infância difícil sendo surdo, numa família que demorou para aceitar, sobre como tinha se jogado nos estudos e na tecnologia como refúgio, sobre como tinha construído a empresa do zero e agora empregava mais de 50 pessoas. Contou que nunca tinha casado porque era difícil encontrar alguém disposto a entrar no mundo dele de verdade. As mulheres se assustam, sinalizou com uma tristeza nos olhos. Acham romântico no começo, mas depois desistem. É muito trabalho amar alguém como eu. E eu, completamente fisgada, segurei a mão dele e sinalizei de volta, com os sinais ainda desajeitados, mas sinceros. Eu não vou desistir.
Namoramos por 8 meses. 8 meses intensos, onde minha vida mudou completamente. Eu, que era independente, que tinha minha rotina, comecei a moldar tudo em volta dele. Ele não podia ir em lugares muito barulhentos porque dizia que as vibrações incomodavam. Não gostava de aglomerações porque ficava ansioso sem poder ouvir o que acontecia ao redor. Preferia jantares em casa, na mansão dele, onde eu cozinhava e a gente assistia filmes legendados, abraçados no sofá de couro italiano. Minha fluência em Libras melhorou muito. Fiz amizade com outros surdos da comunidade, frequentei eventos, mergulhei naquela cultura. E Roberto era generoso, preciso admitir. Me dava presentes caros, pagava jantares em restaurantes que eu nunca poderia pagar, me levou para passar um fim de semana em Campos do Jordão, num hotel 5 estrelas. Minha mãe estava no céu. Finalmente, Helena tinha encontrado um homem de verdade. Um homem bem-sucedido. Um homem que ia cuidar dela. Quando ele me pediu em casamento, numa noite de lua cheia na beira da piscina dele, com um anel de diamante que devia custar mais que meu carro, eu chorei e disse sim. Ou melhor, sinalizei sim, e a gente riu, e ele me abraçou tão forte que senti que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo. Casamos 3 meses depois, numa cerimônia linda, num buffet em Santana, perto da casa da minha mãe. Ela convidou a paróquia inteira, todos os vizinhos, todas as clientes dela de costura. Queria que todo mundo visse que a filha tinha dado certo, que tinha casado bem, que não ia ficar pra titia. O Roberto pagou tudo. E digo tudo mesmo. O vestido importado, o buffet com comida farta, as bebidas, a decoração com flores do tipo que eu só via em casamento de novela. Teve até uma intérprete de Libras para acompanhar a cerimônia inteira e traduzir os votos. Quando o padre perguntou se eu aceitava o Roberto como meu esposo, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, eu nem imaginava a dimensão daquelas palavras, nem imaginava o que estava por vir. Disse aceito, olhando nos olhos claros dele, vendo ali um futuro de companheirismo e amor. Que idiota eu fui. Logo depois do casamento, Roberto sugeriu que eu pedisse demissão do banco. Você não precisa mais trabalhar, sinalizou com aquele sorriso convincente. Eu ganho mais que suficiente para nós dois. E você ficando em casa pode cuidar melhor da gente, da casa, pode ter tempo para outras coisas, relaxar, aproveitar a vida. Hesitei. Aquele emprego era minha independência, minha identidade, meu dinheiro próprio. Mas ele foi tão insistente, tão carinhoso na insistência, e minha mãe reforçou. Mulher casada tem que cuidar da casa, Helena. Você já provou que sabe trabalhar. Agora, aproveita que tem um marido que pode te sustentar. Quantas mulheres gostariam de estar no seu lugar? Cedi mais uma vez. Pedi demissão depois de 11 anos no banco, com meus colegas fazendo aquela festa de despedida, meio constrangida porque todo mundo sabia que eu estava abrindo mão de uma carreira sólida. Minha gerente, a Sônia, uma mulher de uns 50 anos, divorciada, me levou para tomar um café antes do meu último dia. Helena, tenho que te dizer uma coisa como amiga, ela falou séria. Nunca dependa financeiramente de homem nenhum. Eu fiz isso. Fiquei 20 anos casada, sem trabalhar, cuidando de casa e de filho. Quando ele me largou por uma mais nova, eu não tinha nada. Nem currículo atualizado eu tinha. Começar do zero aos 45 foi um inferno. Não faz isso com você. Mas eu, apaixonada e convencida de que meu caso era diferente, que o Roberto era diferente, agradeci e ignorei o conselho. Outro erro enorme. Mudei minhas coisas para a mansão de Alphaville. Deixei meu apartamento alugado, pelo menos isso, gerando uma renda pequena, mas que era minha. A vida de casada começou de forma estranha. Roberto trabalhava muito, passava horas trancado no escritório dele dentro de casa. Quando eu perguntava sobre o trabalho, ele era vago. Reuniões por videochamada com a equipe, sinalizava. Muitos projetos ao mesmo tempo. Nada que você precise se preocupar. Eu passava os dias cuidando da casa enorme com a ajuda de uma faxineira que vinha 3 vezes por semana, cozinhando receitas elaboradas que via na internet,
esperando ele terminar de trabalhar. E comecei a perceber coisas estranhas. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada, mas juntas formavam um quadro esquisito. Por exemplo, ele sempre usava fones de ouvido grandes quando estava no escritório. Para que um surdo usaria fones de ouvido? Quando perguntei, ele sinalizou que era para abafar as vibrações externas, que o ajudava a se concentrar. Fez sentido na hora. Ele nunca me deixava entrar no escritório quando estava trabalhando. A porta ficava trancada. Precisava bater e esperar ele abrir. E tinha também o celular dele, sempre virado para baixo, sempre com a tela bloqueada, sempre perto dele. Uma vez tentei atender quando tocou e ele estava no banho, só para ajudar, e ele saiu do banheiro ainda molhado. Quase arrancou o telefone da minha mão, bravo de um jeito que nunca tinha visto. Isso é particular, sinalizou com gestos bruscos. Trabalho confidencial. Não mexa. Me senti uma intrusa na própria casa. Mas eu engolia essas coisas porque queria que desse certo. Porque tinha largado tudo. Porque minha mãe vivia me dizendo como eu era sortuda. Porque a casa era linda. Porque não faltava dinheiro. Porque quando ele estava de bom humor, era carinhoso e atencioso. E então veio a gravidez. Não foi planejada, mas quando vi as 2 linhas no teste comprado na farmácia, senti uma felicidade enorme. Corri para contar para ele. Roberto estava no escritório, como sempre. Bati na porta. Ele abriu depois de uns minutos, com uma expressão irritada que rapidamente disfarçou quando viu minha empolgação. Sinalizei a notícia com as mãos tremendo. Estou grávida. A gente vai ter um bebê. Esperava alegria, surpresa, emoção. O que vi foi um flash de algo que parecia pânico, contrariedade. Mas passou tão rápido que achei que tinha imaginado. Ele sorriu, me abraçou, sinalizou parabéns, mas estava mecânico, frio. Passou o resto do dia quieto, mais distante que o normal. Quando comentei com minha mãe, ela disse que era normal, que homem se assusta com gravidez, que logo passaria. E realmente, nos dias seguintes, Roberto pareceu se animar com a ideia. Comprou livros sobre bebês, começou a planejar o quarto, sinalizou que seria um pai presente. Relaxei de novo. A gravidez foi tranquila fisicamente, mas emocionalmente foi ficando cada vez mais solitária. Roberto passou a trabalhar ainda mais, ficava dias sem sair do escritório a não ser para comer e dormir. Mal conversávamos. Eu engordei, fiquei inchada com aquela barriga enorme e me sentia invisível. Ele mal olhava para mim. Quando tentava ter conversas mais profundas sobre nosso futuro, sobre como seria quando o bebê nascesse, ele desviava. Depois conversamos, Helena. Agora estou ocupado. Tenho um projeto grande fechando. Comecei a ficar ansiosa, insegura. Será que ele estava arrependido do casamento? Será que não me achava mais atraente grávida? Desabafei com a minha amiga Cláudia, uma das poucas que ainda me visitava, porque depois do casamento tinha me isolado de praticamente todo mundo. Ela veio tomar um chá em casa quando eu estava de 5 meses, olhou ao redor da mansão vazia e fria e perguntou: "Você é feliz aqui, Helena?" A pergunta me pegou de surpresa. Claro, menti. Por que não seria? Ela fez uma cara cética, mas não insistiu. Só disse: "Se um dia precisar de mim, para qualquer coisa, eu estou aqui. Não esquece disso. Na época achei exagero, dramático. Hoje agradeço a Deus por aquela conversa. Quando eu estava de 6 meses, uma terça-feira de tarde, tudo mudou. Era por volta das 5 horas, aquela luz alaranjada de fim de tarde entrando pelas janelas enormes da cozinha. Eu estava fazendo risoto de fungo, uma receita cara e trabalhosa, porque Roberto tinha comentado dias antes que gostava. Queria agradá-lo, queria que ele me notasse de novo, queria resgatar aquela conexão que tivemos no começo. A barriga pesava, as costas doíam, os pés estavam tão inchados que mal cabia nas pantufas. Mas eu estava ali, de pé, mexendo o arroz constantemente para não empapar, quando ouvi passos atrás de mim. Achei que era a faxineira, a Dona Maria, que tinha ido embora mais cedo. Continuei concentrada no risoto, e então ouvi uma voz masculina, clara,
perfeitamente articulada, sem nenhum vestígio de dificuldade ou diferença. Helena, meu nome, dito em voz alta. Meu corpo inteiro gelou. A colher de pau parou no ar. Demorei alguns segundos para ter coragem de me virar. E quando virei, lá estava o Roberto, parado no meio da cozinha, me olhando com uma expressão que nunca tinha visto. Calma, calculada, quase entediada. Abri a boca para perguntar o que estava acontecendo, mas nenhum som saiu. Ele continuou, com aquela voz que estava ouvindo pela primeira vez depois de anos juntos. Eu não sou surdo. Nunca fui. E você precisa saber disso agora, porque as coisas vão mudar. O mundo girou. Literalmente, senti tudo girar ao meu redor. Segurei na beirada do fogão para não cair. A panela do risoto chiava, esquecida. Meu bebê se mexeu dentro de mim como se sentisse o choque da mãe. Consegui finalmente formar palavras, a voz saindo trêmula e fina. Como assim você não é surdo? Como assim nunca foi? Isso é uma piada? Algum tipo de teste doente? Ele suspirou, como se eu estivesse sendo inconveniente. Pegou uma cadeira da mesa e sentou, completamente relaxado. Não é piada, Helena. É a verdade. Eu fingi ser surdo desde o começo. Aprendi Libras fluentemente para isso. Montei toda essa história. E você caiu direitinho. As palavras não faziam sentido. Meu cérebro se recusava a processá-las. Mas por quê? Por que alguém faria isso? Por que você faria isso comigo? Ele deu uma risadinha curta, sem humor. Por que mulheres como você são mais fáceis de controlar assim? Você nunca teria largado seu emprego, sua vida, se não fosse pela narrativa romântica toda de sacrifício pelo marido especial, com necessidades especiais. Caiu na conversa de ser a mulher compreensiva, dedicada, exatamente o que eu precisava. Alguém que cuidasse da casa, que não questionasse muito, que ficasse aqui quietinha enquanto eu tocava meus negócios. E agora, com um filho a caminho, você está presa de vez. Perfeito. Cada palavra era uma facada. Senti as pernas amolecerem e tive que sentar também, na cadeira do outro lado da mesa. Minhas mãos tremiam tanto que precisei entrelaçar os dedos. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real. Você está dizendo que mentiu sobre ser surdo durante anos? Que tudo foi uma farsa? Os cursos que fiz, a comunidade surda que conheci, as adaptações que fiz na minha vida inteira, tudo. Tudo foi baseado numa mentira? Ele acenou com a cabeça, como se estivéssemos discutindo o clima. Exatamente. E funcionou muito bem, devo admitir. Você foi até mais dedicada do que eu esperava. Aquilo de aprender Libras fluentemente, de fazer amizades na comunidade, foi um toque especial. Me ajudou a manter a farsa consistente. Senti vontade de vomitar. Levantei cambaleando e fui até a pia. Abri a torneira. Joguei água fria no rosto. Quando olhei para ele de novo, procurando algum sinal de remorso, de consciência, vi apenas indiferença. Quem é você? Perguntei, a voz quebrada. Quem diabos é você de verdade? Ele se levantou, foi até a geladeira, pegou uma cerveja como se nada demais estivesse acontecendo, abriu com um movimento casual e bebeu um gole antes de responder. Meu nome é Roberto mesmo. Isso não menti. Tenho a empresa de tecnologia. Isso também é verdade. A casa, o dinheiro, tudo real. O que não é real é a surdez. Nunca foi. Minha audição é perfeita. Melhor que a sua, provavelmente. Mas descobri há uns anos que me fazer de surdo tinha vantagens enormes. As pessoas baixam a guarda. As pessoas se abrem. As pessoas confiam. E mulheres como você, com esse complexo de salvadora, se entregam completamente. Você não é a primeira, Helena. Teve outras antes. Mas você é a primeira que engravidou, então parabéns. Conseguiu algo que as outras não conseguiram. Outras? Que outras? Quantas mulheres você enganou assim? Ele deu de ombros. 3, 4, não sei ao certo. Nenhuma durou muito. Desconfiavam cedo demais ou não eram tão submissas quanto eu precisava. Você foi ideal. Certinha, insegura, com aquela mãe pressionando, desesperada para casar. Fácil de manipular. E olha onde chegamos.
Você grávida, sem emprego, morando na minha casa, dependente de mim. Exatamente onde eu queria. A frieza dele, a crueldade calculada, era chocante demais para absorver. Tentei encontrar lógica naquilo tudo. Mas por que, Roberto? Se você queria uma mulher para cuidar da casa, por que não simplesmente arranjou alguém normal? Por que toda essa encenação elaborada? Ele tomou mais um gole da cerveja, pensativo. Porque mulheres normais têm expectativas. Querem atenção, conversas, vida social, romance. Com a desculpa da surdez, eu podia me isolar no escritório o tempo que quisesse sem você encher o saco. Podia evitar eventos sociais, reuniões de família, situações onde seria difícil manter a farsa com outras pessoas. Podia controlar completamente a narrativa da nossa vida. E você, coitadinha, achando que estava sendo a esposa compreensiva, me dava todo o espaço que eu queria sem questionar. Perfeito. Senti ódio. Ódio puro subindo pela garganta. Um ódio que nunca tinha sentido na vida. Levantei, segurei a barriga instintivamente e gritei. Você é doente! Você é um psicopata! Como você pode fazer isso com alguém? Menti a minha vida toda por você. Larguei tudo. E estava grávida do seu filho. Ele nem piscou. Continuou ali, bebendo a cerveja dele, tranquilo. Calma, Helena. O drama não ajuda. O bebê é um problema, admito. Não estava nos planos. Mas agora que está vindo, vamos ter que lidar. Você vai continuar morando aqui, vai ter o bebê, vai cuidar dele e da casa. E vai manter a boca fechada sobre tudo isso. Mantendo a boca fechada? Você acha que eu vou ficar aqui, fingindo que nada aconteceu, criando um filho com um mentiroso, um manipulador? Está louco. Ele finalmente mostrou uma reação. Colocou a cerveja na mesa com força, fazendo barulho, e se aproximou de mim. Não ameaçador fisicamente, mas a presença dele era intimidadora. Ouve bem, Helena. Você não tem para onde ir. Largou seu emprego, seu apartamento está alugado. Você não tem dinheiro próprio. Sua mãe é uma velhinha que mal consegue pagar as próprias contas. Seus amigos sumiram porque você se isolou. Você está completamente dependente de mim. E se tentar me expor, se tentar contar essa história para alguém, quem vai acreditar? Vão achar que você enlouqueceu, que a gravidez mexeu com sua cabeça. E eu tenho recursos, contatos, advogados caros. Posso fazer sua vida virar um inferno. Posso tirar esse bebê de você quando nascer alegando que você é instável. Posso te deixar sem nada. Então você vai ser boazinha, vai continuar aqui e vai aceitar as coisas como são. Entendido? Cada palavra era uma ameaça clara. E o pior é que ele tinha razão em vários pontos. Eu realmente não tinha muitas opções. Estava presa, vulnerável. Mas alguma coisa dentro de mim, uma fagulha de dignidade que ainda não tinha sido completamente apagada, se recusou a aceitar aquilo. Olhei nos olhos dele e disse, com toda a firmeza que consegui juntar, vou sair dessa casa. Vou te expor. Vou contar para todo mundo quem você realmente é. E vou criar meu filho longe de você. Ele sorriu. Um sorriso gelado, sem alegria. Boa sorte com isso, Helena. Vai precisar. Subi para o quarto naquela mesma noite. Tranquei a porta e desabei. Chorei tudo o que tinha para chorar, sentada no chão do banheiro de mármore, segurando a barriga, pedindo desculpas para o bebê que ainda nem tinha nascido. Desculpa por ter escolhido esse homem como seu pai. Desculpa por ter te colocado nessa situação. Desculpa por não ter visto quem ele realmente era. Fiquei ali até não ter mais lágrimas, até o corpo todo doer, até a exaustão me vencer. Dormi no chão mesmo, acordei com dor nas costas, o bebê chutando e a realidade me atingindo de novo como um trem. Não foi pesadelo, foi real. Meu casamento era uma mentira. Minha vida inteira dos últimos anos era baseada numa farsa. E eu estava presa com um homem perigoso, manipulador e grávida. Mas ali, naquela manhã, ainda tonta e machucada, tomei uma decisão. Não ia deixar ele ganhar. Não ia ser a vítima que ele queria que eu fosse. Ia encontrar um jeito de sair. Ia proteger meu filho. Ia fazer ele pagar pelo que fez. Não sabia como ainda, mas ia.
Nos dias seguintes, fingi que estava aceitando a situação. Continuei cozinhando, limpando, fazendo todas as tarefas de sempre. Roberto voltou a falar normalmente em casa, sem nenhum constrangimento, como se nada demais tivesse acontecido. Comentava sobre o trabalho, sobre notícias, sobre coisas banais. Eu respondia em monossílabos. Ele não parecia se importar. À noite, tentava se aproximar, me tocar, e eu inventava desculpas. Estou cansada. O bebê está chutando muito. Não me sinto bem. Ele não insistia. Voltava para o escritório ou para a sala assistir televisão. A convivência era tão bizarra que parecia surreal. Eu andava pela casa como um fantasma, processando aquela loucura toda. Tentava lembrar de detalhes dos últimos anos, procurando sinais que tinha perdido. E quando comecei a realmente prestar atenção, vi que os sinais sempre estiveram lá. A forma como ele sempre sabia quando alguém chegava antes de ver, como se ouvisse o barulho do portão. Às vezes que o televisor estava ligado quando eu entrava na sala, com volume baixo, mas audível. O jeito que ele reagia a sons vindos de fora que, teoricamente, não deveria perceber. Tinham sido tantos momentos pequenos que eu tinha racionalizado, explicado, ignorado, porque confiava nele, porque acreditava. Uma semana depois da revelação, fui visitar minha mãe. Precisava sair daquela casa antes de enlouquecer. Roberto nem questionou, só acenou quando avisei que ia sair. Peguei o carro, um SUV que ele tinha comprado para mim, e dirigi até a casa dela em Santana. Ela abriu a porta radiante, como sempre. Me abraçou com cuidado por causa da barriga, me arrastou para dentro, comentando sobre como eu estava linda grávida. Já tinha preparado o bolo de fubá e café fresco. Sentamos na mesinha da cozinha pequena e aconchegante, onde tinha passado tantas tardes da minha vida, e ela disparou a falar sobre a novela, sobre a vizinha que tinha ficado viúva, sobre o padre novo da paróquia. E eu só olhava para ela, essa mulher que me criou, que fez tudo por mim, que queria tanto minha felicidade, mas que tinha me pressionado tanto para casar, que acabei nessa situação horrível. Tive vontade de contar, de desabafar tudo. Mãe, descobri que o Roberto mentiu sobre tudo. Ele não é surdo. Me enganou, me manipulou. Estou presa num casamento falso, mas quando abri a boca para falar, ela me interrompeu. Helena, você está tão magra apesar da barriga? Está se alimentando bem? O Roberto está cuidando de você? Ele é tão bom, minha filha. Você teve tanta sorte. Um marido trabalhador, rico, paciente, mesmo com a dificuldade dele. Deus te abençoou. Fechei a boca. Percebi que não adiantava contar para ela. Ela não ia acreditar. Ou pior, ia achar que eu estava sendo dramática, exagerada, louca. Ia me convencer a voltar para casa e aceitar porque homem bom é difícil de achar, porque escândalos são vergonhosos, porque divórcio é pecado. Entendi naquele momento que estava completamente sozinha. Voltei para Alphaville com o coração ainda mais pesado. Entrei na casa silenciosa, subi para o quarto e pela primeira vez em semanas pensei direito na minha situação. O que eu tinha realmente. O apartamento alugado que me dava uns R$ 2.000 por mês. Economias? Praticamente nada, porque tinha gastado tudo no casamento e depois não trabalhei mais. Amigos? A Cláudia, talvez. Mais alguém? Não consegui pensar em ninguém. Família? Só minha mãe, que não ia me apoiar. Emprego? Há mais de 1 ano fora do mercado, grávida de 6 meses, sem chances. Nenhum advogado ia me atender de graça. E não tinha como pagar um. Roberto tinha razão em uma coisa. Eu estava realmente presa. Mas justo quando a desesperança estava tomando conta, lembrei de algo. O apartamento. Ele estava no meu nome. Era meu, comprado com meu dinheiro antes do casamento. Roberto nunca tinha pedido para eu transferir para o nome dele ou colocar em nome dos dois. Provavelmente porque não se importava, porque para ele era uma ninharia perto do que ele tinha. Mas era meu. E além do apartamento, tinha também algo que ele não sabia. Meu pai, antes de morrer, tinha deixado um pequeno seguro de vida.
Na época, minha mãe usou a maior parte para pagar dívidas e o enterro, mas tinha guardado 20 mil reais numa poupança para mim, para emergências. Eu nunca mexi, nem lembrava muito daquela poupança porque era pouco dinheiro comparado com o que eu ganhava depois que comecei a trabalhar no banco. Mas agora, aqueles 20 mil reais pareciam uma fortuna, uma saída, uma chance. Comecei a planejar, em silêncio, sem dar nenhuma pista. Primeiro, liguei para o inquilino do apartamento, um rapaz jovem que trabalhava numa startup. Ele atendeu meio surpreso, porque eu nunca ligava, só recebia o aluguel por depósito. Conversei de forma casual, perguntei se estava tudo bem no apartamento, se precisava de algum reparo. Ele disse que estava tudo ótimo, pagando sempre em dia. E então, fingindo estar só curiosa, perguntei quanto tempo pretendia ficar. Ele disse que o contrato vencia em 3 meses, mas que gostaria de renovar por mais 1 ano. Perfeito. Disse que ia pensar e depois entrava em contato. Desliguei e fiz contas. 3 meses. Em 3 meses meu bebê ia nascer. Se eu aguentasse até lá, poderia avisar o inquilino que não ia renovar, esperar ele sair e me mudar de volta para o apartamento. Seria apertado com um recém-nascido, mas seria meu. Seria livre. Depois, liguei para o banco onde tinha a poupança do meu pai, confirmei que o dinheiro ainda estava lá, que eu poderia sacar quando quisesse. Estava. 22 mil e alguma coisa agora, com os juros mínimos que poupança rendia. Suficiente para sobreviver alguns meses com um bebê até eu conseguir me recolocar no mercado, mesmo que fosse num emprego mais simples que o anterior. Era possível. Difícil, mas possível. Precisava de mais informações sobre Roberto, sobre quem ele realmente era, sobre os negócios dele, sobre as outras mulheres que ele tinha mencionado. Alguma coisa que pudesse usar como proteção, como garantia de que ele não ia tentar me destruir ou tirar meu filho quando eu saísse. Esperei uma manhã em que ele estava no banho e, pela primeira vez, entrei no escritório dele. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele ia ouvir lá do banheiro. A sala era arrumada demais, mesa grande de madeira escura, computador com 2 monitores, estante cheia de livros técnicos e pastas organizadas. Fui direto para o computador, mas estava bloqueado com senha. As gavetas da mesa estavam trancadas. Merda! Olhei ao redor desesperada, ouvindo o chuveiro ainda ligado, sabendo que tinha poucos minutos. Na estante, entre os livros, vi uma pasta diferente. Mais velha, desgastada, meio escondida atrás de uns volumes grossos. Puxei. Abri. E não acreditei no que vi. Fotos. Fotos de várias mulheres diferentes em momentos íntimos, jantares, viagens, dentro dessa mesma casa, todas parecendo felizes ao lado dele. E o mais chocante, em todas as fotos, ele fazia sinais de libras. Estava fazendo aquilo com cada uma delas. Tinha aplicado o mesmo golpe múltiplas vezes. Contei rapidamente. 6 mulheres diferentes. 6? Procurei mais na pasta. Tinha anotações, nomes, datas, como se fosse um projeto, um experimento. Ana Paula, dizia uma página. Duração, 8 meses. Motivo do término, descobri o telefone tocando, muito esperta. Outra, Fernanda. Duração, 5 meses. Motivo do término. Amiga dela sabia libras de verdade e percebeu inconsistências. Estúpida de levar ela em casa. E mais, e mais. Cada mulher catalogada. Cada relacionamento analisado. Ele estava aperfeiçoando o golpe. Aprendendo com os erros. E comigo, aparentemente, tinha acertado a fórmula. Duração até o momento. 1 ano e meio. Observações. Extremamente dedicada. Isolada socialmente. Mãe controladora que reforça a dependência. Agora grávida, garantindo permanência. Experimento mais bem-sucedido até agora. Ouvi o chuveiro fechar. Pânico. Coloquei tudo de volta rapidamente. Não do jeito exato que estava, mas perto o suficiente. Recoloquei a pasta no lugar, corri para fora do escritório, fechei a porta devagarinho e desci as escadas o mais rápido que a barriga permitia.
Quando Roberto desceu minutos depois, toalha no cabelo e roupa casual, eu estava na cozinha fingindo preparar o almoço, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a faca. Ele nem olhou para mim direito. Foi direto para o escritório. Fiquei congelada, esperando um grito, uma acusação, algum sinal de que tinha percebido que mexi nas coisas dele. Mas nada. Depois de uns minutos, ele saiu, foi para a sala, ligou a TV num canal de notícias e ficou lá. Respirei fundo. Tinha conseguido. Tinha visto a prova de quem ele realmente era. Um predador. Um mentiroso serial. E a informação mais importante, ele tinha vulnerabilidades. As mulheres anteriores tinham terminado porque descobriram coisas. Ele tinha medo de ser exposto. Aquilo era poder. Ainda não sabia como usar, mas era algo. Nos meses seguintes, mantive a máscara. Fui às consultas pré-natal, todas pagas por ele, sempre sozinha, porque Roberto alegava trabalho importante e eu não insistia em sua presença. Montei o quartinho do bebê, escolhendo cada detalhe com um carinho misturado com tristeza. Aquela criança ia nascer nessa situação, filho de um pai mentiroso, manipulador. Mas ia ter uma mãe que lutaria por ele. Isso eu prometi. A Cláudia me ligava de vez em quando, insistindo em me visitar, e eu sempre arranjava desculpas. Tinha vergonha. Vergonha de admitir a situação, de confirmar que ela tinha razão em se preocupar. Mas numa tarde, quando eu estava de 8 meses, ela simplesmente apareceu sem avisar. Tocou o interfone, eu atendi, e ela disse: "Helena, estou aqui embaixo. Ou você me deixa subir, ou eu fico aqui tocando até seus vizinhos reclamarem." Conhecia minha amiga. Ela era capaz. Deixei ela entrar. Roberto estava no escritório, como sempre. Nem percebeu que tinha visita. Cláudia entrou, olhou para mim, e o sorriso que tinha preparado desapareceu. "Meu Deus, Helena, o que aconteceu com você? Você está com uma cara horrível." Emagreceu. Está com olheiras. "Cadê aquela mulher que eu conheci?" Tentei sorrir, fingir que estava tudo bem, oferecer chá. Mas ela me cortou. "Para de fingir. Eu te conheço há 15 anos. Eu sei quando você está mal, e você está péssima. É o Roberto? Ele está te maltratando." Alguma coisa naquela preocupação sincera, naquele olhar de amiga de verdade, quebrou a parede que eu tinha construído. Comecei a chorar ali mesmo, na sala enorme e vazia. E contei. Contei tudo. A farsa da surdez, a revelação, as ameaças, as outras mulheres. O quanto me sentia presa e assustada. Cláudia ouviu tudo em choque, a boca aberta, os olhos arregalados. Quando terminei, ela levantou e começou a andar de um lado para o outro, nervosa. "Esse homem é um psicopata, Helena. Literalmente. Isso que ele fez não é normal. É doentio. Você precisa sair daqui. Agora. Hoje. Pega suas coisas e vem ficar comigo. Eu moro num apartamento pequeno, mas a gente dá um jeito." Tentei explicar que não era tão simples, que ele tinha ameaçado, que tinha dinheiro e advogados. Mas ela interrompeu. "E daí? Você vai ficar aqui com medo para sempre? Criar seu filho nessa mentira? Deixar ele controlar sua vida? A Helena que eu conheço não era assim. Era forte, independente. Cadê aquela mulher?" As palavras dela acenderam algo em mim que estava quase apagado. Raiva, indignação, vontade de lutar. "Você tem razão," eu disse, limpando as lágrimas. "Eu não posso ficar aqui. Não vou ficar, mas preciso fazer isso direito. Tenho um plano. Em 1 mês o bebê nasce. Mais 2 meses e meu apartamento fica livre. Aí eu saio, com prova de tudo que ele fez. E se ele tentar alguma coisa, eu exponho ele publicamente." Cláudia concordou, mas insistiu. "Você não precisa esperar tudo isso. Sai agora. O resto a gente resolve depois." Mas eu já tinha tomado a decisão. Ia esperar o momento certo. Ia me preparar. Ia garantir que quando saísse, seria para sempre, sem chance dele me arrastar de volta. Fiz Cláudia prometer que ficaria em contato constante, que se eu precisasse ela viria me buscar a qualquer hora e que não contaria para ninguém sobre aquilo até eu estar segura. Ela prometeu, me abraçou forte e foi embora com lágrimas nos olhos.
Quando Roberto saiu do escritório horas depois, perguntou quem tinha vindo. Uma amiga, respondi neutra. Ela trouxe umas roupinhas para o bebê. Ele deu de ombros, desinteressado, e foi fazer um lanche. Meu filho nasceu numa madrugada de setembro. Rompi bolsa às 3 da manhã, acordei Roberto sacudindo ele, e pela primeira vez vi algo parecido com preocupação genuína no rosto dele. Ou talvez fosse só medo de que algo desse errado e complicasse a vida dele. Me levou para o hospital. Ficou na sala de espera durante todo o trabalho de parto. Não quis entrar, disse que sangue e essas coisas o deixavam mal. Melhor assim. Não queria ele lá dentro no momento mais íntimo e vulnerável da minha vida. Meu filho nasceu depois de 12 horas de trabalho de parto, pesando 3,5 quilos, chorando alto, perfeito. Quando a enfermeira colocou ele nos meus braços, olhei para aquele rostinho vermelho e amassado e senti um amor tão imenso que doeu fisicamente. E junto com o amor, uma determinação férrea. Esse menino não ia crescer naquela casa de mentiras. Não ia ter aquele homem como exemplo. Ia ter uma vida melhor, mesmo que eu tivesse que me matar de trabalhar para dar para ele. Dei o nome de Pedro, como meu pai. Roberto nem questionou a escolha. Os primeiros meses com Pedro foram os mais difíceis da minha vida. Bebê chorando toda hora, mal dormindo, amamentação dolorida, corpo doendo do parto e Roberto absolutamente inútil. Não ajudava em nada. Reclamava do choro do bebê, dizendo que atrapalhava o trabalho dele. Passava ainda mais tempo trancado no escritório. Algumas noites nem subia para dormir no quarto. Ficava no sofá da sala porque o bebê chorava muito. Eu cuidava de tudo sozinha. Trocava, dava banho, ninava, amamentava, lavava toneladas de roupa, tudo sozinha. Minha mãe vinha ajudar de vez em quando, mas ela já estava com 70 anos, sem energia para ficar horas segurando o bebê. E no meio de toda aquela exaustão, eu planejava. Faltava 1 mês para o apartamento ficar livre. Tinha transferido a poupança do meu pai para uma conta digital que Roberto não conhecia. Tinha separado documentos importantes meus e do Pedro escondidos numa mala no fundo do armário. Tinha conversado com a Cláudia sobre ela me ajudar com o bebê nos primeiros tempos depois que eu saísse. Estava tudo se encaixando. Só precisava aguentar mais um pouco. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. Numa tarde, Roberto saiu para uma reunião fora de casa, coisa rara. Disse que voltaria só à noite. Aproveitei. Coloquei Pedro para dormir no berço, peguei o monitor, desci e fui novamente para o escritório dele. A pasta com as fotos das outras mulheres ainda estava lá. Peguei meu celular e fotografei cada página, cada foto, cada anotação, cada prova do que ele fazia. Estava quase terminando quando ouvi um barulho. A porta da frente abrindo. Ele tinha voltado. Merda, merda, merda! Guardei tudo correndo, saí do escritório e fui rápido para a cozinha, fingindo estar preparando algo. Roberto entrou, jogou as chaves no balcão e me olhou com uma expressão estranha. A reunião cancelou, disse ele. E então, seus olhos foram para a escada, depois para mim, desconfiados. Você estava lá em cima com o Pedro? Estava, menti. Acabei de descer. Ele subiu. Fiquei paralisada, ouvindo os passos dele no andar de cima, entrando no quarto do bebê, verificando. Pedro estava lá, dormindo tranquilo. Roberto desceu de novo, foi direto para o escritório. Meu coração disparou. Segundos depois, ele saiu. Você entrou aqui? Não. Menti de novo, forçando calma. Por que entraria? É seu escritório. Você sempre deixa claro que é proibido. Ele me encarou por longos segundos. Tenho certeza que deixei umas pastas de um jeito e agora estão de outro. Dei de ombros, fingindo desinteresse. Deve ter sido você mesmo e não lembrou. Estou ocupada demais com um bebê para ficar fuçando suas coisas. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Voltou para o escritório e trancou a porta. Aquela noite não consegui dormir. Ficava pensando se ele tinha percebido que mexi nas coisas, se estava suspeitando, se ia tomar alguma atitude. No dia seguinte, ele estava estranho, quieto demais, observador.
me seguia com o olhar quando eu andava pela casa. À tarde, pegou o carro e saiu sem avisar para onde ia. Voltou horas depois com uma sacola. Foi direto para o escritório. Curiosidade me corroeu. Quando ele foi ao banheiro, espiei rapidamente pela janela do escritório que dava para o corredor. A sacola estava aberta em cima da mesa. Tinha equipamentos dentro, câmeras pequenas, daquelas de segurança. Ele estava planejando me vigiar. Pânico total. Precisava sair dali antes que ele instalasse as câmeras e descobrisse tudo o que eu estava planejando. Esperei ele sair de novo no dia seguinte, liguei para a Cláudia e disse: "Precisa vir me buscar. Agora. Hoje. Não posso esperar mais." Ela chegou em menos de 1 hora com o namorado dela que tinha um carro maior. Jogamos minhas roupas, as do Pedro, documentos, tudo o que consegui em malas. O bebê chorava sentindo a agitação. Eu tremia inteira. Deixei um bilhete em cima da mesa da cozinha. "Roberto, estou saindo. Não adianta me procurar. Não quero mais nada com você. Cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Helena." Curto, direto. Saímos daquela mansão em Alphaville com o que cabia no carro, deixando para trás 1 ano e meio de mentiras. O inquilino do meu apartamento foi incrível. Aceitou sair antes do previsto quando expliquei que era emergência, que tinha um bebê pequeno e precisava do espaço. Ofereci devolver a caução dele inteira mais R$ 1.000 de compensação, dinheiro que tirei da poupança. Ele aceitou. 1 semana depois, eu e Pedro estávamos morando no meu apartamento pequeno no Jabaquara. 2 quartos, sala minúscula, cozinha apertada. Mas era meu, era livre. Não tinha mais que fingir, não tinha mais que conviver com um mentiroso. Roberto tentou entrar em contato. Ligações que ignorei. Mensagens dizendo que eu estava sendo irracional, dramática, que precisávamos conversar. Bloqueei o número dele. Ele apareceu no apartamento uma vez. Tocou o interfone insistentemente. Chamei a polícia. Quando os policiais chegaram e eu expliquei que era meu ex-marido me perturbando, que não queria contato, eles pediram para ele se retirar. Ele foi embora, mas antes gritou lá de baixo: "Você vai se arrepender, Helena. Vai ver como é difícil criar um filho sozinha sem dinheiro. Vai vir rastejando de volta." Não fui. Nos meses seguintes, a vida foi duríssima. Dinheiro curtíssimo. Pedro precisava de tantas coisas: fraldas, leite quando não conseguia amamentar mais, roupas que ele crescia e parava de servir toda hora. Procurei emprego desesperadamente, mas estava há 2 anos fora do mercado e agora com um bebê pequeno, nenhum lugar queria me contratar para cargos bons. Aceitei um trabalho de atendente numa loja de roupas no shopping. Salário mínimo, horários péssimos. Minha mãe cuidava do Pedro quando eu trabalhava, reclamando o tempo todo que estava velha para isso, mas fazendo mesmo assim porque não tinha opção. Era exaustivo. Tinha dias que eu chorava de cansaço, de desespero, questionando se tinha tomado a decisão certa. Mas aí, olhava para o meu filho dormindo no bercinho que comprei usado, naquele apartamento simples mas honesto, e sabia que sim, tinha feito o certo. Roberto tentou entrar com um processo pedindo guarda compartilhada do Pedro. Recebeu a notificação e quase desmaiei. Ele não queria o filho, isso era óbvio. Queria me controlar, me punir por ter saído. Procurei vários advogados, mas nenhum cabia no meu orçamento miserável. Até que a Cláudia lembrou de um primo dela, que era advogado recém-formado, meio idealista, que fazia alguns casos pro bono. Entrei em contato. O Dr. Marcelo me ouviu toda a história da farsa da surdez, das manipulações, de tudo. E aceitou me representar de graça. Mais que isso, ficou indignado. "Isso é uma história absurda, Helena. E a gente vai usar tudo isso contra ele. Você tem provas?" Mostrei as fotos que tinha tirado das anotações dele, das outras mulheres. Marcelo ficou de boca aberta. "Isso é ouro. Esse homem é um predador. A gente vai expor isso tudo se ele insistir nesse processo." E foi exatamente o que fizemos. Quando os advogados caros do Roberto vieram com argumentos de que ele era um pai de família respeitável, empresário bem-sucedido, e que eu tinha saído irresponsavelmente levando o filho dele, o Marcelo apresentou as provas todas. As fotos, as anotações.
Depoimentos que conseguiu de 2 das ex-mulheres que Roberto tinha enganado da mesma forma e que aceitaram falar quando souberam que não eram as únicas. Uma delas, a Fernanda, até chorou no depoimento contando como tinha ficado traumatizada, como tinha feito terapia por anos por causa daquilo. A juíza que pegou o caso ficou chocada. Chamou Roberto para depor pessoalmente. Queria ouvir dele uma explicação para aquilo tudo. E foi lá, na frente da juíza, dos advogados, de mim, que Roberto finalmente desmoronou. Tentou negar no começo, dizer que as ex-mulheres estavam mentindo, que as anotações eram tiradas de contexto. Mas conforme a juíza ia fazendo perguntas cada vez mais diretas e específicas, ele se enrolou, contradisse a própria história várias vezes. E então, num momento que vou lembrar para sempre, a juíza perguntou: "O senhor está me dizendo que é surdo, mas está me ouvindo perfeitamente agora sem nenhum intérprete, sem ler meus lábios, já que estou usando máscara. Como explica isso?" Ele emudeceu. Literalmente não conseguiu responder. A juíza balançou a cabeça com uma expressão de nojo. "Nunca vi algo tão patético e cruel na minha carreira", ela disse. "O senhor enganou múltiplas mulheres, mentiu sobre uma deficiência, manipulou e controlou pessoas de forma premeditada. E agora quer a guarda de uma criança? Nem pensar." Indeferiu o pedido dele na hora. Mais que isso, determinou que ele só poderia ter contato com Pedro mediante supervisão, em horários definidos e pagando pensão alimentícia de 30% dos rendimentos dele. Saí daquele fórum com o Marcelo comemorando, eu chorando de alívio, e Roberto sumindo pela porta dos fundos com a cara no chão. A notícia se espalhou. Não sei como, se foi alguém que trabalha no fórum, se foi alguma das ex-mulheres, mas a história vazou para a imprensa. Começou pequeno, num blog de fofocas locais. Empresário de tecnologia, fingia ser surdo para manipular mulheres. Depois foi para portais maiores. Programas de rádio comentaram. Virou assunto em redes sociais. A empresa de tecnologia dele, que era respeitada, começou a perder clientes. Funcionários pediram demissão. Tudo desmoronou para ele. E eu, que tinha tanto medo de que ele usasse os recursos e contatos dele para me destruir, vi ele sendo destruído pela própria verdade. Teve até um momento surreal em que um canal de televisão me chamou para dar entrevista. Recusei. Não queria exposição. Não queria transformar aquilo em entretenimento. Só queria seguir minha vida em paz com meu filho. E foi o que fiz. Continuei trabalhando na loja, pelejando com dinheiro curto, mas livre. A pensão que Roberto pagava, mesmo tentando declarar rendimentos menores e o Marcelo pegando no pé para ele pagar direito, ajudava. Pedro crescia saudável, feliz, cercado de amor verdadeiro. Minha mãe, mesmo reclamando, era uma avó dedicada. Cláudia virava a tia postiça que mimava demais. Conheci outras mães no parquinho perto de casa, fiz novas amizades, reconstruí minha rede de apoio. E devagar, muito devagar, fui me redescobrindo. Aquela Helena que existia antes de toda essa loucura. A mulher independente, forte, que não precisava de homem nenhum para validar sua existência. 3 anos depois de tudo isso, recebi uma mensagem. Era de uma jornalista fazendo uma matéria sobre abuso psicológico em relacionamentos. Ela tinha lido sobre meu caso e queria saber se eu toparia ser entrevistada para ajudar outras mulheres que passavam por situações parecidas. Pensei muito. Será que queria reviver tudo aquilo? Expor minha história de forma pública? Mas então pensei em quantas mulheres podem estar presas em situações de manipulação, de mentira, de controle, sem saber que podem sair, sem saber que têm força para recomeçar. E aceitei. A matéria saiu numa revista grande, com meu nome verdadeiro, minha foto, minha história completa. O retorno foi imenso. Recebi centenas de mensagens de mulheres agradecendo por ter compartilhado, dizendo que tinham passado por coisas parecidas, que minha história tinha dado coragem para elas saírem de relacionamentos abusivos. Algumas contavam situações até piores que a minha. Uma delas me marcou especialmente. Uma moça de 20 e poucos anos que disse que o namorado fingia ter uma doença grave para mantê-la presa com pena dele.
Ela tinha lido minha história, reconhecido os padrões de manipulação e terminado o relacionamento. Depois, descobriu que ele não tinha doença nenhuma. Estava aplicando o mesmo golpe em outras. Ela me agradeceu por ter salvado anos da vida dela. Hoje, mais de 30 anos depois de tudo isso, olho para trás e vejo como aquela experiência horrível me transformou. Pedro é um homem adulto, pai de 2 meninas lindas, meu orgulho. Trabalha como engenheiro, é um pai presente e dedicado, completamente diferente do que o Roberto poderia ter sido. Minha mãe faleceu há 10 anos, em paz, tendo visto o neto crescer bem apesar de tudo. Eu me aposentei depois de voltar para o banco anos depois, recuperar minha carreira, subir de cargo, provar que era capaz. Tive outros relacionamentos ao longo dos anos. Nenhum virou casamento porque aprendi a gostar da minha independência, a não precisar de papel assinado para validar afeto. E estou em paz. Roberto sumiu da nossa vida completamente. Depois que a empresa faliu e a reputação dele foi destruída, ele se mudou para outro estado, segundo ouvi. Tentou recomeçar longe do escândalo. Pedro nunca quis contato com ele, nem quando ficou adulto e eu ofereci a possibilidade. Ele não é meu pai, mãe. Pai é quem cria, quem fica, quem ama de verdade. Você foi pai e mãe para mim. Esse homem é só um doador de esperma. O que eu aprendi com tudo isso? Que a gente nunca conhece completamente outra pessoa. Que existem pessoas capazes de mentiras elaboradas, de manipulações cruéis, de jogos psicológicos doentios. Mas também aprendi que a gente é mais forte do que imagina. Que mesmo nas piores situações, existe saída se a gente tiver coragem de procurar. Que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Que recomeçar é possível em qualquer idade, em qualquer situação. Saí de um casamento baseado em mentira aos 33 anos, grávida, sem dinheiro, sem emprego. E sobrevivi. Mais que isso, prosperei. Criei um filho maravilhoso. Reconstruí minha carreira, recuperei minha dignidade. E se eu consegui, outras mulheres também conseguem. Às vezes me perguntam se me arrependo de ter casado com o Roberto. E a resposta é complexa. Me arrependo de ter sido manipulada? Sim. De ter ignorado meu instinto? Sim. De ter cedido à pressão da minha mãe e da sociedade sobre casamento? Com certeza. Mas me arrependo de ter vivido tudo aquilo? Não completamente, porque daquela experiência terrível nasceu meu filho, a melhor coisa que já me aconteceu. E nasceu também uma versão de mim muito mais forte, mais consciente, mais compassiva com outras mulheres que sofrem. Virei voluntária em abrigos de mulheres vítimas de violência doméstica. Dou palestras em escolas sobre relacionamentos abusivos. Uso minha história para iluminar os caminhos de outras. E isso tem significado. Então, para você que está me ouvindo agora, principalmente se for mulher, fica meu recado. Se você está num relacionamento onde sente que algo está errado, onde sua intuição grita que tem mentira, onde você está se tornando uma versão menor de si mesma, confie nesse sentimento. Não ignore os sinais porque quer que dê certo, porque investiu tempo demais, porque tem medo de ficar sozinha, porque a família espera que você fique. Sua vida é sua. Sua felicidade importa. Sua saúde mental importa. E sempre, sempre existe saída. Pode não parecer no momento. Pode parecer que você está presa, sem opções, sem recursos. Mas existe saída. Procure ajuda. Conversa com amigas, com família que realmente te apoie, com profissionais. Existem centros de apoio gratuitos, delegacias da mulher, psicólogos em clínicas escola, advogados que fazem casos pro bono. Existe rede de apoio, mesmo quando você acha que está completamente sozinha. E se você for mãe, por favor, não pressione suas filhas para casar. Não faça do estado civil delas uma medida de sucesso. Não coloque nelas a ansiedade de relógio biológico, de ficar pra titia, de dar netos. Deixa elas viverem. Deixa elas escolherem parceiros porque querem, não porque precisam. Deixa elas serem felizes sozinhas se for isso que traz paz. Porque essa pressão toda, essa cobrança social que cai principalmente sobre mulheres, empurra muitas de nós para relacionamentos ruins, para escolhas apressadas, para situações perigosas.
Foi o que aconteceu comigo, e não quero que aconteça com mais ninguém. Minha história não é única. Pelo contrário, é assustadoramente comum. Quantas mulheres estão presas em relacionamentos baseados em mentiras, em manipulações, em controle disfarçado de amor? Quantas desistiram de carreiras, de amigos, de sonhos, por homens que não mereciam esse sacrifício? Quantas estão sobrevivendo em vez de vivendo, esperando que um dia as coisas melhorem magicamente? Se você é uma dessas mulheres, escuta o que estou dizendo. Não vai melhorar sozinho. Manipuladores não mudam porque você ama mais, porque você se dedica mais, porque você se anula mais. Eles só pioram, porque percebem que funciona, que você aceita, que você fica. Sair é a única opção. E sim, vai ser difícil. Vai ter dias que você vai duvidar da decisão. Vai sentir falta até das coisas ruins porque era familiar, era conhecido. Mas do outro lado da coragem de sair, tem liberdade, tem paz. Tem a chance de ser você de novo. Eu tinha 33 anos quando saí daquela casa. Hoje tenho 63. São 30 anos de vida que eu não teria tido se tivesse ficado. 30 anos vendo meu filho crescer livre de um pai tóxico. 30 anos reconstruindo minha autoestima. 30 anos aprendendo a confiar de novo, a amar de novo, mas dessa vez com limites saudáveis e amor próprio. 30 anos que valeram cada dificuldade, cada noite chorando, cada conta apertada, cada recomeço. Porque era minha vida, nas minhas regras, com minhas escolhas. E isso não tem preço, então fica aqui minha história. Crua, dolorida, mas também vitoriosa. Para que você saiba que não está sozinha se estiver passando por algo parecido. Para que você tenha coragem se precisar sair. Para que você confie em si mesma acima de qualquer pessoa. E para que você nunca, nunca aceite migalhas de afeto quando merece o banquete inteiro. E você que está me ouvindo agora, de onde quer que seja, o que faria no meu lugar? Teria ficado. Teria saído antes? Como lidaria com a descoberta de que seu casamento inteiro era uma mentira? Conta aqui nos comentários. Compartilhe a sua história se sentir à vontade. Porque quanto mais a gente fala sobre essas coisas, mais quebramos o silêncio que protege abusadores e aprisiona vítimas. Sua voz importa, sua história importa, e juntas a gente é mais forte.